Salve, Thugs! Se King Von era um homem respeitado e considerado real nas ruas, não era sem razão. De facto, ele era o filho do Silk de Ada Park, hoje conhecida também como The Wild Hundreds. Porém, você pode estar se perguntando quem era Silk. Ele foi simplesmente um dos homens mais respeitados e ricos do lado sul de Chicago, nos anos 90 e no início dos anos 2000. Então hoje eu vou falar um pouco sobre a história do Silk, o pai do King Von. Mas antes, se inscreva se ainda não for inscrito, deixe o like, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo do canal e para fortalecer. Agora, bora para o vídeo. Na cidade de Chicago, existia um parque que basicamente foi comprado pelos soldados afro-americanos da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra, esses mesmos soldados conseguiram ter a capacidade de comprar casas em um bairro no lado sul de Chicago, mais conhecido agora como The Wild Hundreds, mas na época era conhecido como Ada Park. E já que a maioria dos moradores do bairro eram soldados, eles decidiram juntar-se e formar uma união. Esta união consistia apenas nos soldados da Segunda Guerra Mundial que viviam naquela área. E eles até eram responsáveis por tomar algumas decisões na área, como manter o bairro limpo, ter o controle de algumas boates na área e meio que criar um ambiente melhor para as crianças e coisas do gênero. Supostamente o único problema daquele lugar era que não existia realmente uma área para as crianças terem um pouco de diversão. Porém, supostamente no bairro existia um pântano, e esses mesmos moradores se juntaram e decidiram criar meio que um parque naquela área onde existia o pântano. Então, meio que foi dessa forma que surgiu Ada Park. Walter Edward Bennett nasceu no dia 28 de outubro de 1974, em Chicago. Ele basicamente cresceu em Ada Park e era um membro muito influente e respeitado dos Black Disciples. Nas ruas, Walter era conhecido como Silk e teria sido uma lenda em sua cidade natal. E já que ele era de Ada Park, eu suponho que alguns de seus pais ou outros familiares teriam participado da Segunda Guerra. Nunca foi revelado quem realmente foram seus pais, porém, é dito que Silk foi criado por um verdadeiro gangsta de Chicago, conhecido como Reggie. Reggie era o padrasto do Silk, e supostamente foi um tanto quanto presente na sua vida. Por outro lado, não se tem informações sobre quem foi o pai biológico do Silk. Inclusive, muitos ainda acham que o King Von é o neto do David Baxdell, o criador da Black Disciples. Isso porque o Von muitas vezes era chamado de Grandson, apelido esse que indicava que o Von era neto do fundador da gangue, mas na verdade isso é um mito. O King Von ganhou este apelido por outra razão na época em que estava preso, mas, apesar dos rumores sobre ser neto do David, o pai do King Von, Silk, supostamente já chegou realmente a ter um relacionamento amoroso com uma das filhas do David Baxdell, porém, eles não chegaram a ter um filho, mas de qualquer jeito, Von era neto de um gangster respeitado em Chicago, já que o padrasto do Silk era o Reggie. Bem, quando King Von nasceu, Silk tinha apenas 19 anos de idade, e ele era muito ativo nas ruas. Ele vivia entrando e saindo das prisões. Então, pela vida que ele vivia nas ruas, Silk não conseguiu estar tão perto assim na criação dos seus filhos. His father was like back and forth in jail, like he was locked up most of the time, and then he passed away. So he was there when he was able to be there. I was upset, angry, disappointed. It's a whole lot of different emotions because it's my first child father, and he don't get to see him grow up, get to see the things that I'm able to see, you know, but none of that. So you don't get to see the part of him that's just like him. Acredite ou não, mas em certa época, ele já foi considerado como um dos homens mais ricos de Ada Park. Isso porque, como eu disse, ele era muito ativo nas ruas. Ele estava sempre envolvido com atividades ilegais que na época eram muito lucrativas. Ele estava envolvido em negócios como vender as plantas verdes, assim também como outras substâncias. Além disso, assim como seu filho, Silk, também era conhecido por supostamente acabar com a vida dos seus rivais, de forma indireta ou direta. Bem, não é por nada que ele estava sempre entrando e saindo das prisões. Por isso, ele era tão respeitado. Pessoas que chegaram a conhecer o Silk disseram que ele era sempre muito amigável se você não fosse um rival, ou alguém com quem ele não estivesse tendo um problema. Mas com toda esta reputação nas ruas, você meio que se torna um alvo maior, seja pelos seus próprios amigos, devido à inveja, ou pelos seus inimigos. Então, no dia 31 de julho de 2005, quando King Von estava apenas com 11 anos de idade, o seu pai, Silk, perdeu a vida durante uma cirurgia, após ser alvejado várias vezes. Ele foi levado ao hospital, porém, como eu falei, ele não conseguiu resistir aos ferimentos
e acabou falecendo durante a cirurgia. Há quem acredita que a razão pela qual ele foi um alvo foi por inveja, ou seja, que o responsável foi alguém próximo a ele. Há quem acredita também que foi vingança, e há quem acha que ele estava envolvido em algum negócio que acabou por dar errado, e alguém mandou acabar com ele por isso. Mas em 2020, o tio do King Von, que foi criado pelo Silk, em uma entrevista, explicou que o Silk foi alvejado por um sniper que estava no topo de um prédio em Chicago. Ele explicou que na época, os Gangster Disciples e os Black Disciples costumavam contratar snipers para acabarem com a vida dos rivais de um do outro. You know what I'm saying? That shit was crazy. Like, I'm with Big Bro every day. Motherfucker kill his daddy with a sniper rifle. This shit get deep though. You know what I'm saying? Yeah, sniper. A nigga hit him with a sniper rifle. They at the fucking skate rink, but you know, that's another story. Então, o facto do King Von perder o seu pai quando estava apenas com 11 anos de idade, claro que afetou ele de alguma forma. Em um tweet que o King Von publicou muito antes da fama, ele revelou que após perder o seu pai, ele mal conseguia fechar os olhos para dormir durante a noite. Mas após perder o seu pai biológico, Silk, Tasha, que é a mãe do King Von, tempo depois começou um relacionamento com um homem que podemos dizer que também meio que era das ruas, mas apenas vendia substâncias ilegais. Este homem vivia em Killa Ward. Nas ruas, ele é conhecido como Diesel, e no final, foi ele quem realmente acabou ajudando na criação do King Von. Como podemos ver nesta foto, ele esteve presente na vida do King Von desde que ele era pequeno. Inclusive, ele e a Tasha ainda estão juntos até hoje. Então, ele realmente ajudou na criação do King Von. Então, já que o Von e seu padrasto eram meio que próximos desde a sua infância, o Von, quando era mais pequeno, costumava passar um tempo com seu padrasto em Killa Ward. Para quem não sabe, ao contrário da 63rd, que é formada apenas por membros dos Gangster Disciples, ou Joe Black, que tem apenas membros da Black Disciples, Killa Ward é uma área formada por Black Disciples e Gangster Disciples. Então, os dois sets ou as duas gangues fazem parte da área. Então, antes da guerra entre as duas bancas realmente estar no pico na época, o Von era amigo dos membros dos Gangster Disciples, membros como FBG Duck, FBG Butter, K.I., Model, entre outros. Porém, ele também era amigo dos membros da Black Disciples Joe Black, que na época ainda era conhecida como Wick City. Isso porque o O.D. Perry ainda estava vivo. Então King Von era amigo de membros das duas gangues, porque o seu padrasto vivia na área de Killa Ward e a sua mãe, Tasha, vivia em Joe Black. Então, estava sempre nas duas áreas com frequência. E assim, ele acabava por fazer amizade e andar com membros das duas bancas. Bem, isso até os membros dos Gangster Disciples descobrirem isso e agredirem o Von por ser amigo e andar com membros de Joe Black. E foi após isso que o King Von se mudou totalmente para Joe Black, para morar com a sua mãe e a sua irmã, a Kayla. Apesar de que antes de ser atacado pelos seus amigos que faziam parte da Gangster Disciples, ele costumava andar com as duas bancas. King Von sempre se declarou ser um Black Disciple. Isso porque o seu pai era também um membro dos Black Disciples, então era meio que algo já de família. O FBG Duck e o FBG Butter já chegaram a falar um pouco sobre isso, e o próprio King Von já confirmou que isso realmente aconteceu. Porém, segundo Von, no final, ele foi quem venceu porque ele acabou por se vingar de todos eles. Especially Von. He know he got his ass beat. Tuga, he got his ass beat on the bus. Everybody jumped on Von that day. E foi também após isso que o King Von deixou de ser amigável ou ter simpatia pelos membros da Gangster Disciples. Mas após testemunhar seus amigos de Joe Black começarem a ser alvejados e perdendo a vida pelas mesmas pessoas que agrediram ele, Von parecia ter tomado a personalidade do seu pai e ser um perigo nas ruas também. Há quem acredita até que o espírito do Silk estava vivendo dentro do corpo do King Von. Isso porque os dois realmente tinham muito em comum. O facto dos dois não terem alguma compaixão pelos seus rivais, o facto dos dois estarem sempre entrando e saindo das prisões, os dois também estavam completamente aprofundados na vida das ruas. Inclusive os dois até foram criados pelos seus padrastos, que também estavam envolvidos com gangues. E os dois, infelizmente, meio que acabaram tendo o mesmo final, já que o Von também faleceu durante uma cirurgia após ser baleado mais de 4 vezes, assim como seu pai. E por fim, o facto dos dois terem vários mugshots. Se você não sabe, mugshot basicamente é a foto que é feita pela polícia após você ser preso por algum crime. A foto fica registrada pela polícia com o crime que você está sendo acusado. E bem, King Von e seu pai têm várias dessas. Mas então, apesar de entrar e sair da vida do Von tão rápido assim, Silk causou um grande impacto na vida do seu filho. Von apenas conheceu seu pai
por 3 anos, já que Von estava apenas com 8 anos quando conheceu seu pai. Alguns dias depois do Von perder a vida, o seu irmão, ou primo, conhecido como Belo, revelou em uma live que o Von, pouco tempo ou dias antes de perder a vida, tinha terminado de escrever uma música onde falava sobre a história do seu pai. Não se sabe se ele chegou a gravar a música ou não, mas se não foi a tempo de fazer a gravação da música, então os fãs saem perdendo, porque seria muito bom ouvir um pouco sobre a história do seu pai e o quão gangsta ele foi nas ruas. King Von mencionou seu pai na música Exposing Me. Mas é isso, o vídeo foi esse. Se inscreva se ainda não for inscrito no canal e deixe o like para fortalecer. Deixe nos comentários se gostariam que eu fizesse meio que um quadro pro canal, apenas contando sobre a guerra que aconteceu em Chicago e os membros mais notáveis que participaram dela. É isso, se inscreva e deixe o like. Thug Life.